Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima Virgem de Pentecostes. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo Ressuscitado habita em vossos corações. Hoje é dia 23 de maio de 2021. Nesse domingo, celebramos a solenidade de Pentecostes. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Salmo de resposta 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Vamos cantar juntos? Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 3 ao 7 e 12 ao 13. Fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Atentos à escuta do Santo Evangelho. João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Amém. Espírito Santo, doador de sete dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Queridas irmãs, irmãos, que alegria celebrar hoje Pentecostes. Encerramos assim, com essa solenidade, o brilhantíssimo, belíssimo, estupendo tempo pascal. Você olha para o seu arredor e o que você vê? Muitos sinais de morte, muitas situações tristes, caos, medo, violência, doenças, enfim. Se a gente fosse fazer um diagnóstico da sociedade que a gente vive, ou talvez da gente mesmo, nós teríamos um resultado bem triste. Um diagnóstico, às vezes, até sem possibilidades de reversão. A verdade é que a gente, ao celebrar Pentecostes, somos chamados a voltar a acreditar. E exatamente isso. Celebrar Pentecostes é voltar a crer. Porque o que a gente pede com o salmista na celebração de hoje? Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. É uma renovação que a gente pede. Então, celebrar Pentecostes é a gente mudar, pelo menos, o olhar, já que não conseguimos, por nossas próprias forças, mudar a realidade em si, na sua totalidade. Pois bem, celebrar Pentecostes é receber o Espírito Santo para, com o Espírito Santo em nós, com a graça e a ação do Espírito Santo em nós, a gente então comece a viver de um modo novo. Os problemas estão aí, continuarão aí e ainda existirão por séculos. Pelo jeito, não haverá um momento da história em que nenhum problema deixará de existir. Porque, olha bem, quando Jesus na ceia disse: Pobres sempre tereis convosco,
quando Jesus, numa ocasião, disse isso, parece-nos uma constatação um pouco pesada de Jesus, mas é dizer na realidade que a vida que a gente vive, essa vida que a gente vive, a vida humana, a nossa vida, ela é perecível. Jesus está falando também das mazelas que a vida sempre nos apresentará. Você ouviu em algum momento Jesus dizendo que, olha, não vai ter mais doença, não vai ter mais desemprego, não vai ter mais violência, não vai ter mais isso, mais aquilo? Não. O que a gente vê é em Apocalipse dizendo isso, mas daí Apocalipse já é a concretização de tudo, né? O Apocalipse é uma mensagem para a comunidade que vive perseguida, para que se encha de esperança, apontando para a comunidade, para nós que lemos a realidade definitiva. Quando tudo se acabar, aí sim, não haverá mais choro, não haverá mais luto, né? Isso daí está no Apocalipse, está no final do Apocalipse, capítulo 21. Mas em si, na missão, e mesmo pregando, Jesus, pelo contrário, disse, olha, no mundo haverei de ter tribulações, coragem, eu venci o mundo, olha, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Falou essa questão aí, problema social, pobres sempre terão convosco, para a gente poder sempre estar atento às necessidades dos mais carentes, dos irmãos que mais precisarem de nós, não fecharmos as mãos e os olhos para os que mais precisam, e a igreja faz isso de maneira tão bela, essa assistência aos mais necessitados. Enfim, Jesus ele não fala de uma sociedade sem nenhum problema. Uma coisa que ele prometeu é que ele mandaria o seu Espírito Santo. Lembra? A gente ouviu isso agora nas últimas semanas do tempo pascal de maneira até exaustiva, né? Várias vezes. Exaustivas, não digo no sentido negativo, na questão da quantidade mesmo. Então, de maneira intensa, é melhor usar essa palavra, né? Então, de maneira intensa a gente ouviu Jesus falando isso. Então, o que ele prometeu foi o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, de posse do seu Espírito Santo, aí sim, nós iremos olhar para a sociedade, pelo menos o olhar já muda e nossa conduta também. Então a gente olha assim, tem problemas aqui, tem uma enfermidade aqui, tem uma pandemia aqui, tem violência aqui, tem guerra ali, tem. Mas espera aí, isso não é o todo. O todo não é isso. O Espírito Santo nos faz enxergar a possibilidade de transformação e de renovo em tudo. A começar em nós. Então a gente olha para as nossas famílias, a gente olha para a sociedade que a gente vive, humanamente a gente vai falar, acabou, não tem o que fazer, vamos todo mundo desistir, não tem o que lutar mais por essa sociedade, por esse mundo. É o que a gente vai fazer se a gente focar só no problema em si. Mas vamos deixar de ampliar os problemas, que já são muitos. Vamos olhar o todo em si. Há um mundo ainda em continuidade. O mundo ainda não se esgotou. O mundo ainda não acabou. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos então fazer com que essa renovação dos que são cheios e plenos do Espírito aconteça também nos meios em que nós vivemos. Sim, você agora recebe o Espírito Santo para fazer a diferença na sua casa, primeiro na sua vida, na sua casa, na sequência, no lugar onde você vive, com aqueles com quem você convive na cidade, onde você mora, no país onde você mora. Você tem o Espírito Santo nas coisas que você fizer, nas suas ações, você agindo, atuando a partir da ação do Espírito, você também fará prodígios, fará sinais maravilhosos, porque o Espírito Santo de Deus está em você, o Espírito da verdade, o Espírito da ousadia, o Espírito que nos empurra para frente, não nos deixa paralisados. Então, Deus nos dê a graça hoje desse Pentecostes, que na verdade a gente fala um novo Pentecostes, mas é um Pentecostes que vem acontecendo desde quando Jesus enviou o seu Espírito, nunca deixou de ocorrer. Mais uma vez, renovados que nós estejamos por esse Espírito Santo nesse Pentecostes, sejamos cristãos, onde a nossa presença faz brilhar a luz do Cristo ressuscitado. O Senhor nos abençoe, nos livre todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Viva o Espírito Santo! Viva!